Ora, boa noite. O lançamento do passaporte eletrónico leva a jornalista morreu hoje, vítima de doença. Mais um grupo de angolanos retirados de Israel em consequência da guerra no Médio Oriente chegou hoje ao país. Em 7 dias de conflito, Israel anuncia nova fase na guerra contra Irão. ONU classifica a situação no Médio Oriente como grande crise humanitária. Giração Jornal, sexta-feira, 6 de março de 2026. Bem-vindo. Atualidade. Muito boa noite. O processo de emissão de passaporte está agora mais facilitado com a transição digital iniciada hoje no quadro do Programa de Modernização Digital do SME. O processo inclui a substituição de equipamentos obsoletos por novas infraestruturas de comunicação dos sistemas sofisticados. O Presidente da República, João Lourenço, que visitou durante cerca de hora e meia as instalações do SME, foi o primeiro a ter o seu passaporte eletrónico. Seguimos agora em direto ao encontro do Simão João, que está nas instalações dos Serviços de Migração Estrangeiros. Simão João, muito boa noite. A emissão do passaporte eletrónico já é uma realidade no país. Exatamente, Iracelma Arnaldo, boa noite para si e para quem nos acompanha nesse instante. De facto, tal como disseste, foi uma visita de cerca de hora e meia do Presidente da República, João Lourenço, acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, aqui às instalações sede do Serviço de Migração e Estrangeiros, onde demoradamente passou por diversos compartimentos desta instituição afeta ao Ministério do Interior. Também estiveram presentes nesta visita do chefe de Estado, o Ministro das Relações Exteriores, Tete António, o Ministro do Interior, Manuel Homem, e claro está, o diretor desta unidade do Serviço de Migração Estrangeiros, José Coimbra Júnior, que então acompanhavam o Presidente da República. O Presidente da República também pôde, dada altura desta visita, portanto, ter o passaporte eletrónico. Foi colhida as impressões digitais do Presidente da República e também da Primeira-Dama. Em poucos minutos, o Presidente da República e a Primeira-Dama puderam então ter o passaporte eletrónico. Ora, no final desta visita, o Ministro do Interior, Manuel Homem, sinalizou que nos últimos 2 anos o Executivo vem trabalhando de forma intensa para a modernização digital de acordo com as exigências internacionais. Manuel Homem disse também que essa mudança de paradigma vai responder às preocupações dos cidadãos que há muito têm solicitado então o documento internacional. 14 mil passaportes de forma semanal, segundo o Ministro do Interior, poderão ser impressos, sobretudo na província de Luanda. Nos últimos 2 anos temos vindo a trabalhar de forma intensa num processo que começou em 2021 e que permitiu que oficialmente pudéssemos dar início ao programa de emissão dos passaportes eletrónicos. É também uma mudança do paradigma em relação às preocupações que os cidadãos colocam nos últimos anos em relação ao passaporte no nosso país. Nós temos, neste momento, do processo anterior, mais de 63 mil processos de emissão de passaportes de cidadãos que solicitaram e que, por contingência da infraestrutura tecnológica que tivemos, não temos tido a capacidade de resolver esta situação que os cidadãos nos colocam. Hoje, com esta infraestrutura moderna, capaz de imprimir por semana mais de 14 mil passaportes, temos condições de poder acelerar e em definitivo, resolvermos a situação que tem criado embaraços aos cidadãos em relação ao passaporte. Por isso,
para nós, Ministério do Interior, Serviço de Migração Estrangeira, é um passo que há muito se aguardava para a sua efetivação. Ora, segundo ainda o Ministro do Interior, Manuel Homem, por esta altura, conforme estão a ser então criadas outras condições para que possa ser com maior facilidade a entrega dos passaportes de caráter urgente. Estamos a criar outros processos para facilitar ainda mais a entrega dos passaportes e isto irá permitir com que possamos ter passaportes emitidos com caráter de urgência e aí poderão eventualmente estar disponíveis em menos de 48 horas ou 24 horas, mas estas são fases que agora o programa tem que continuar a trabalhar, o SME, para tranquilizar os cidadãos em relação a esta problemática que temos. Aqui o essencial das palavras do Ministro do Interior, Manuel Homem, no final da visita que o chefe de Estado, João Lourenço, efetuou às instalações sede do Serviço de Migração e Estrangeiros. Foi uma visita de pouco mais de hora e meia que o Presidente da República efetuou aqui nos Serviços de Migração e Estrangeiro, que agora com serviços mais modernos, de forma digital e também poderá ser então aqui impresso os passaportes de forma eletrónica, facilitando então também a vida dos cidadãos que muitos que fizeram este pedido, mas que até agora ainda não receberam e agora de forma célere poderão ter esse documento internacional. Dar nota também que as províncias de Luanda e também do Ambo, numa primeira fase, serão então as províncias com esses centros tecnológicos que poderão fazer esta impressão do passaporte cada vez mais modernos. Ora, então, foi o essencial desta visita do chefe de Estado aqui às instalações do Serviço de Migração e Estrangeiro, de onde se despedem Josué Massuaco e Simão João. Boa noite. Boa noite, Simão João. E no quadro do processo de modernização e transformação digital em curso no Serviço de Migração e Estrangeiros e na Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, o Ministério do Interior informa que vai levar a cabo, a partir da manhã, 7 de março, o programa de apoio ao utente baseado no reforço do atendimento personalizado ao público e redução do tempo de espera para ampliar a emissão da carta de condução, do passaporte e outros serviços. Neste sentido, foi instalado um centro de apoio na Baía de Luanda, junto ao Porto, que estará aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, aos sábados, das 8 às 16 horas e aos domingos, das 8 às 12 horas, durante 30 dias. Este espaço, informa o Ministério do Interior, destina-se a solucionar e concluir pedidos de passaporte ou carta de condução já submetidos através dos portais, que já contam com cerca de 400 mil usuários, para além das solicitações anteriores aos portais, promovendo a entrega desses documentos no local de forma mais rápida. Mudança de assunto, morreu nesta sexta-feira em Luanda o jornalista Otávio Capapa, aos 62 anos de idade. O profissional da Rádio Nacional de Angola encontrava-se internado no Hospital Pedalé, onde recebia cuidados médicos. Colegas, amigos, lamentam o passamento físico daquele que consideram um homem extrovertido, apaixonado pelo microfone e que deixa uma marca indelével na radiodifusão angolana. Esta é a Rádio Luanda, a rádio líder, a rádio que anda na boca do povo. Um abraço, minha Luanda capitalina. Calou-se a voz firme e inconfundível que durante anos ecoou na Rádio Nacional de Angola, agora transforma-se em memória. Otávio Capapa, jornalista da Rádio Luanda, morreu esta sexta-feira na cidade capital, aos 62 anos, depois de se encontrar internado no Hospital Pedalé, onde recebia cuidados médicos. Mais do que um profissional do microfone, colegas descrevem-no como um comunicador nato que fez da rádio a sua segunda casa. Recebemos a notícia com muita tristeza, porque de facto nós convivemos com o Capapa durante mais de 30 anos. Foi de facto um jornalista íntegro, extrovertido, que sabia lidar com os companheiros e deixa-nos, de facto, num momento muito difícil. Entre estúdios, reportagens e programas, Capapa construiu um percurso marcado pela dedicação e pelo entusiasmo que imprimia
em cada trabalho. Definitivamente, não só a Rádio Nacional de Angola, não só a Rádio Luanda, mas a comunicação social do país perde um grande profissional, perde uma voz marcante, uma voz que marcou eras do nosso jornalismo, mas acima de tudo perde um ser humano dos bons, que era o Otávio Pedro Capapa. Quando ele fosse incumbido de alguma atividade que ele sentisse que já não tinha disponibilidade, Capapa, vais ler às 8 horas. Estou nem aí, vou-me embora, estou nem aí. Então, eu quero lembrar o Capapa dos momentos bons que a gente teve aqui na Rádio Luanda. É o lado humano do jornalista que partiu para a eternidade que quem privou com o Messi, como também era chamado, agora se lembra. De trato fácil e sempre pronto para partilhar experiência com os mais novos. De Capapa pude aprender que o jornalista, mais do que ter um diploma, mais do que ter uma formação teórica, o jornalista tem de ser prático e saber de facto narrar a história jornalística. Trabalhar com Capapa foi um período de aprendizado, sobretudo naquilo que tem a ver com a reciclagem da notícia. Capapa ensinou-nos que a notícia não morre. Entre produtores, editores e técnicos, multiplicam-se as homenagens a quem muito olhavam como uma referência dentro da redação. Eu também defendo um livro a falar da trajetória de Otávio Pedro Capapa, porque na vida do jornalismo ele começou muito jovem, sempre passou a sua mensagem e esteve sempre disponível a passar a sua experiência aos mais jovens. Esta é a Rádio Luanda, a rádio líder, a rádio que anda na boca do povo. Um abraço, minha Luanda capitalina. E a nossa redação chegou uma nota de condolências proveniente do Birro Político do Comitê Central do MPLA, que escreve, e passamos a citar: foi com profunda consternação e dor que o Birro Político do Comitê Central do MPLA tomou conhecimento do falecimento do jornalista Otávio Capapa, ocorrido hoje, 6 de março de 2026, em Luanda, vítima de doença. Otávio Capapa iniciou a sua carreira jornalística em 1984 e, no ano seguinte, integrou os quadros da Rádio Nacional de Angola. Posteriormente, transitou da Rádio Nacional de Angola para a Rádio Cidade, atual Rádio Luanda, tendo mais tarde exercido funções na Rádio Viana. Ao longo da sua carreira, Otávio Capapa destacou-se pelo seu profissionalismo, dedicação e elevado sentido de missão, contribuindo significativamente para o fortalecimento do papel comunicacional e mobilizador das emissoras por onde passou. No meio radiofónico angolano, deixa um legado marcante, não apenas pela sua voz singular, mas também pelo seu compromisso com causas de interesse público e pela proximidade que sempre manteve com as comunidades. As suas qualidades profissionais e humanas granjearam-lhe o respeito e a admiração de colegas, amigos e do público em geral. Durante o exercício da sua profissão de radialista, o jornalista Otávio Capapa prestou igualmente uma prestimosa colaboração ao programa radiofónico do MPLA Angola Combatente, destacando-se na rubrica A Voz das Forças Armadas Angolanas, onde, com a sua eloquência, palavra contagiante e mobilizadora, participou na história recente da luta pela preservação da independência nacional, expandindo com a sua voz a mensagem da paz, harmonia, enaltecendo o papel do povo angolano. Foi nesse contexto um dos expoentes da mobilização através da rádio, em reconhecimento pela sua participação nos espaços da união, paz e desenvolvimento. Mereceu a elevada honra, no âmbito do jubileu dos 50 anos da independência nacional, ter sido agraciado com a Medalha da Paz e Desenvolvimento. O Birro Político do Comitê Central do MPLA reconhece que o falecimento de Otávio Capapa representa uma perda irreparável para a sua família, para a classe jornalística e para a nação angolana. Neste momento de dor e luto, o Birro Político do Comitê Central do MPLA, em nome dos militantes, simpatizantes e amigos, curva-se perante a sua memória e endereça à família enlutada os mais profundos sentimentos de pesar.
Seguimos com outras que fazem atualidade agora. Atenção no Médio Oriente. Israel anunciou uma nova fase na guerra contra o Irão. Tel Aviv fala em resultados positivos em 7 dias do conflito e garante que vai continuar a atacar os alvos do governo iraniano e também os elementos terroristas no Líbano. O Irão reitera que está preparado para uma guerra prolongada e garante que vai fazer o uso de novas armas estratégicas em futuras operações. A ONU classifica a situação como grande crise humanitária no Médio Oriente. 7 dias é o tempo que leva a guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão. As investidas prosseguem de ambos os lados e com novas ameaças. Nesta sexta-feira, o chefe de Estado-Maior israelita, Eyal Zamir, anunciou que Tel Aviv passou a próxima fase das operações militares contra o Irão e afirma ter outras surpresas contra a República Islâmica. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje que há muitos resultados positivos, mas que ainda há muito a fazer no conflito contra o Irão. Do lado de Israel, o foco mantém-se o mesmo: atacar os alvos do governo no Irão e também os elementos terroristas no Líbano. Entretanto, a Guarda da Revolução do Irão alertou hoje que o país está preparado para uma guerra prolongada e garantiu que vai fazer uso de novas armas estratégicas em futuras operações. O porta-voz do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, o brigadeiro-general Ali Mohamed Nayani, afirmou que as ofensivas lançadas até agora utilizaram apenas uma fração das capacidades militares iranianas, de acordo com um comunicado divulgado pela televisão local Press TV. Teherão assegurou hoje que a China e a Rússia estão a apoiar politicamente e de outras formas o Irão, sem especificar como. Hoje, uma série de 8 explosões foi ouvida em Tel Aviv, a principal cidade do centro de Israel, após um alerta de alegado ataque de mísseis iranianos, informaram jornalistas da agência noticiosa francesa AFP. O exército identificou recentemente mísseis disparados do Irão em direção ao território do Estado de Israel. O Serviço de Emergência Médica e Socorro de Israel, Megan David Adom, declarou a inexistência de vítimas até ao momento. Israel voltou a atacar o Hezbollah no sul de Beirute, no Líbano, e o grupo também reivindicou uma série de ataques contra Israel nas últimas horas. Os bombardeamentos das últimas horas já estão a ser considerados os mais intensos desde o cessar-fogo acordado em 2024. O vice-ministro das Relações Exteriores garante que o Irão vai resistir até a última bala e o último soldado. O conflito segue e soma, aumentando ainda mais a tensão no Médio Oriente. Nas últimas horas, os governos do Catar, Kuwait e Arábia Saudita interceptaram vários mísseis no seu espaço aéreo. E paz parece não ter espaço nem do lado do Irão, nem do lado dos Estados Unidos e também Israel. O presidente norte-americano Donald Trump diz que anda a receber telefonemas do Irão para chegar a um acordo, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Abbas Araghchi desmentiu tal informação. Entretanto, a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, avisou que a guerra no Médio Oriente é uma grande crise humanitária que exige uma resposta imediata de todos os atores em toda a região. Os Estados Unidos gastaram 3,7 mil milhões de dólares, cerca de 3,19 mil milhões de euros, ao câmbio atual, nas primeiras 100 horas de guerra contra o Irão, segundo um estudo divulgado na quinta-feira em Washington. O valor representa um custo diário de 891,4 milhões de dólares, de acordo com os dados do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais citados pela agência de notícias espanhola EFE. E o Fundo das Nações Unidas para... O organismo dedicado ao Médio Oriente e Norte de África revelou-se profundamente preocupado pelo impacto letal que a atual escalada militar na região está a ter na população infantil, frisando que além das 180 mortes, há muitos mais feridos. Entre as vítimas, houve 168 meninas que perderam a vida quando do ataque de 28 de fevereiro à escola primária de Sajareta Ebe, em Minab, em horário escolar. Segundo a Unicef, mais de 12 crianças morreram noutras escolas, em 5 lugares diferentes no Irão. A organização reiterou que crianças e escolas são protegidas pelo direito internacional humanitário
destacando que esses centros educacionais devem ser locais seguros. Quase 4 milhões de pessoas arriscam entrar em situação de insegurança alimentar aguda em Moçambique, devido ao impacto das culturas destruídas pelas cheias e a seca, necessitando de assistência, alertou a rede internacional FIOSNET. O relatório da Agência Norte-Americana de Monitorização de Crimes Alimentares indica que várias áreas do sul e centro de Moçambique vão estar até maio em situação de crise, depois das cheias de janeiro terem afetado quase 725 mil pessoas, arrasando grande parte das plantações e causando a morte de milhares de cabeças de gado, comprometendo a principal fonte de subsistência das famílias rurais. O relatório estima igualmente que entre 2,5 e 3,99 milhões de pessoas necessitarão de assistência alimentar humanitária durante o pico da entre-safra entre fevereiro e março de 2026. Os Estados Unidos e as autoridades interinas venezuelanas concordaram em restabelecer as relações diplomáticas e consulares para facilitar os esforços conjuntos em prol da recuperação económica e da reconciliação, afirmou a diplomacia norte-americana em comunicado. O anúncio surge 2 meses após a captura do ex-líder venezuelano Nicolás Maduro em Caracas por forças norte-americanas. Após a operação para a captura de Maduro, a administração Trump estabeleceu para o futuro da Venezuela um processo de 3 fases: estabilização, recuperação e transição democrática. Washington e Caracas discutiram a possibilidade de um retomar gradual das relações, incluindo a reabertura das respectivas embaixadas. E mais um grupo de 8 cidadãos nacionais, entre diplomatas, funcionários locais e outros membros da comunidade angolana que se encontrava no Médio Oriente, chegou hoje a Luanda no quadro da estratégia do Estado angolano de proteção dos cidadãos face à guerra naquela região do mundo. Eram 12 horas e 20 minutos desta sexta-feira quando aterrou o voo da companhia aérea Ethiopian Airlines, que transportava 9 cidadãos nacionais vindos de Israel e outras cidades afetadas pelo conflito no Médio Oriente. O embaixador de Angola em Israel, Nelson Manuel Cosme, explicou como começou o processo de repatriamento dos cidadãos nacionais. A situação, e nós também tivemos os briefings mesmo das autoridades nacionais israelitas, que nos informaram que esta campanha militar pode durar mais tempo. Então, face a esta situação, e tendo em conta que temos que proteger a vida dos angolanos, e com as orientações superiores do nosso Executivo e do Ministério das Relações Exteriores, nós tivemos que executar a segunda fase. Entre passageiros desta primeira aeronave de repatriados que chegam a Angola estão diplomatas, funcionários locais e outros membros da comunidade angolana. Segundo o embaixador, a viagem a partir de Israel foi feita de forma escalada. A segunda fase consistiu em tirar todos os angolanos, a parte da comunidade e certos diplomatas que estavam na missão, por via terrestre. A primeira evacuação foi por via aérea e esta foi por via terrestre. Então tivemos que sair realmente de Israel, de Tel Aviv, íamos para a fronteira até Taba, saímos de Taba via terrestre, que são cerca de 4 horas, fazer mais 5 horas até a fronteira com Sharm el-Sheikh. Estamos a falar da fronteira entre Israel e o Egito. E depois sairmos do Egito, justamente de Sharm el-Sheikh para o Cairo. E do Cairo para Addis Abeba, e da Addis Abeba estamos aqui convosco hoje. Por enquanto, não está prevista uma outra fase de repatriamento, mas caso a situação no Médio Oriente piore, o governo entra novamente em cena. Não teremos uma terceira fase por enquanto, porque os angolanos que lá estão, que na sua maioria são freis e são angolanos que estão casados com israelitas, eles preferiram ficar com as famílias, na esperança também que as coisas não se agravem mais. Caso haja realmente agravamento da situação, certamente que o Task Force, está aqui, temos Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro, decidirão. Para quem desembarcou nesta condição de aflição, ficam para trás os momentos de angústia, como afirma o cidadão Edmilson Anjo.
Foi momentos de grande angústia, mas tudo bem, e esse é o mais importante. Mário Souza tinha o pai a viver numa das cidades do Médio Oriente, também afetada pelo conflito. Recebeu o seu progenitor no aeroporto internacional Antônio Agostinho Neto. Visivelmente feliz, Nelson diz que o sentimento é de gratidão. Não, na realidade é um sentimento primeiro de gratidão a Deus por ter protegido o nosso pai, mas agora mais calmos, né? mais tranquilos, porque já passou essa fase mais crítica dele estar lá e sabemos que com os bombardeios e etc. Era sempre uma situação de muita angústia. Esta operação acontece no âmbito da estratégia do Estado angolano para a proteção dos seus cidadãos no exterior em situações de crise. Segundo o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Custódio Lopes, a ideia é garantir segurança e assistência consular aos cidadãos angolanos atualmente localizados no Médio Oriente. A situação ainda não é tão alarmante. De todo modo, o nosso trabalho continua a ser feito na localização dos nossos concidadãos e quando recebermos o apito, digamos assim, nós vamos agir. Chegou nesta sexta-feira o primeiro voo de repatriamento de cidadãos angolanos que estiveram retidos no Médio Oriente devido à guerra no Irão, que teve início no passado sábado, 28 de fevereiro. Juventude, emprego e sustentabilidade. Reflexões em destaque. Continuamos a informá-lo no Girassol Jornal. 2 embarcações chinesas que exerciam a atividade de pesca de forma ilegal estão apreendidas em Cabinda. As autoridades afirmam que a operação teve êxito em função de denúncias feitas pela população. A Comissão Multissectorial de Combate à Pesca Ilegal apreendeu 2 embarcações chinesas por exercício ilegal da atividade de pesca no mar. Nas embarcações foram encontradas 3 toneladas de pescado que foram também apreendidas. Deles constavam as espécies não autorizadas. As autoridades afirmam também que a empresa chinesa não tem licença que autoriza o exercício de pesca de rasto. Mesmo assim, tem estado a praticar. Os pescadores nacionais aplaudem a medida, porém afirmam que as autoridades deveriam redobrar mais ainda a vigilância, sobretudo pelos pescadores estrangeiros. E os chineses estão aí que gastam até peixinhos pequenos. Estão a gastar peixinhos pequenos que não vale para nada, que a pesca não proíbe porque esses barcos estão a gastar e estão a dar danos na nossa embarcação de pesca. Nós achamos uma decisão sensata, porque nós estamos aqui para nós exercer nossa atividade pesqueira do nosso país. Se os chineses estão a gastar, já vão encerrar, então nós estamos satisfeitos e estamos felizes com isso. Eles já vão terminar todo o peixe no mar, e aqui a nada, esses todos os peixes pequenos estão a arrastar. E nós temos aqui a autoridade que é das pescas, que é a capitania. Essas embarcações chinesas têm que mesmo desaparecer em Cabinda. Se não desaparecer em Cabinda, nós estamos mal. As 2 embarcações que estão a ser observadas aqui atrás de nós são chinesas. Foram apreendidas por conta do exercício da atividade de pesca de forma ilegal. A comissão que trabalha no combate a esta atividade ilegal ao nível dos mares de Cabinda afirma que é necessário a denúncia por parte da população para que se consiga travar este mal que tem vindo a causar alguns problemas, sobretudo na escassez de pescado. Foi efetuado uma apreensão e ela foi bem efetuada porque fazia-se descarga de 2 embarcações de segmento artesanal, mas utilizava arte não autorizada. Ele fez uma pesca ilegal, trouxe consigo essas 2 embarcações 3 toneladas de pescado diverso, de tamanho inferior. A lei não permite porque nós temos aí um decreto
presidencial que fala sobre os tamanhos comercial, mas mesmo assim ainda, na qualidade destas embarcações não possuírem, portanto, certificado de pesca que lhe habilite a pescar o pescado de fundo, mesmo assim ainda está sob infração, porque ele está licenciado a arte de linha e malhar e ele fez arrasto de fundo. O que nós temos vindo a fazer é a sensibilização à população. Quando se deparam com esse tipo de situações, tem que denunciar, até porque nós temos aí o nosso call center, que é a nível nacional, nós distribuímos esse nosso call center a eles, para que quando se deparem com esse tipo de situação, para denunciarem, não somente aqui no centro regional, mas a nível central. Embarcações chinesas apreendidas no mar de Cabinda por exercício ilegal da atividade de pesca. Os líderes comunitários no município de Benguela estão preocupados com o problema no fornecimento de água potável. A situação foi manifestada no encontro das empresas de água daquela província durante a apresentação das políticas de cadastramento dos clientes para o melhor controlo na distribuição do precioso líquido. A empresa de águas de Benguela juntou vários líderes comunitários para a apresentação da atualização de cadastro para melhor fornecimento da água potável. Entretanto, houve quem trouxe a preocupação do pagamento dos serviços de saneamento, que até então deixou de ser da responsabilidade da empresa de águas de Benguela. Temos os problemas das sarjetas, que é uma situação de pé de Aquiles, que nós queremos que se resolva a situação. Segundo as águas agora, em termos de resposta, mas não foi uma resposta correta, porque nós somos descontados a nível de água, das águas e saneamento, porque diz mesmo água e saneamento, e nós temos esgotos, e esses esgotos não são tratados pelas águas e saneamento. Então ficamos assim tanto quanto sem saber por que as águas cobram, quando diz que aquilo foi criado em termos para escoar a própria chuva, e em contrapartida nós não estamos a entender bem como é que fica o desconto das águas e saneamentos com relação às próprias sarjetas. Outra preocupação prende-se com o fraco fornecimento da água potável, principalmente nos bairros da periferia do município, como é o caso dos bairros 11 de Novembro, Calossombeco 1 e 2. Mas passa só assim normalmente assim na entrada nos caminhões de areia. Mas é só lá para 0 horas. Os moradores, quando acordam, tem umas gotinhas que passou, mas ele não consumiu nada. Até a data presente, e a água que os moradores estão consumindo é mesmo dos tanques. E há os donos do próprio tanque não têm agora cuidados de tratar bem o próprio tanque. Calossombeco 1, uma das casas tem água, mas para falando Calossombeco 2 não temos água. Temos aproveitado entrar em contato com aqueles que têm caminhões e esses, por sua vez, têm abastecido a água metendo nos tanques. E as pessoas têm comprado mesmo aí a água. É triste porque uma bacia é 100 e temos encontrado algumas mais velhas falando de coração, que têm falado, têm chorando, porque às vezes precisam água, conforme dizem que a água é vida, né? Em resposta, o diretor comercial da empresa de águas deu mostras que o problema de falta de água está acautelado, pelo que a preocupação nesta altura prende-se com as políticas de atualização de cadastro. A princípio, o cadastro é para todos os clientes afetos a empresas de água e saneamento de Benguela. Mas, conforme disse anteriormente, a prioridade são aquelas zonas que recebem água com alguma regularidade para depois entrarmos para essas zonas com maior dificuldade. E isso também o cadastro vai ajudar nós repormos a capacidade de sabermos quantos clientes nós temos para poder mandar água para lá. A empresa de água e saneamentos de Benguela e a atualização de cadastro numa altura em que continuam os gritos por falta de água, sobretudo nos bairros da periferia da cidade. O artesanato e a agricultura já ganham espaço como opções de eleição para alguns jovens no mercado de trabalho face à escassez de ofertas. Segundo alguns munícipes ouvidos nesta sexta-feira pela Girassol, a realidade tem contribuído para o incentivo da aposta da juventude na sua capacitação. Algumas escolas têm procurado integrar os alunos no mundo do trabalho, promovendo o desenvolvimento de habilidades técnicas e profissionais.
A estudante de enfermagem, Isabel Calucango, afirma que durante as aulas, para além da componente letiva, os professores também abordam sobre a importância do trabalho e da preparação para o futuro profissional. Normalmente, quando os professores nos dão aulas, além de nos passarem aquilo que nós precisamos saber, eles nos explicam praticamente como é que vai ser a nossa carreira depois de nós terminarmos os estudos, porque eles já passaram lá e nos explicam como é que vai ser. O professor Pedro Combamba, que leciona a disciplina de projeto tecnológico, destaca que a escola tem desempenhado um papel fundamental na formação e orientação dos estudantes para o mercado de trabalho. A escola acaba por ter um papel fundamental. Acaba por ter por quê? Porque passamos certas orientações de como ele vai aglutinar os conhecimentos teóricos e práticos. E não obstante a isso, também temos sido aquela instituição que tem passado alguns valores culturais e morais, porque é bem visto que a escola tem o papel de construir e não só também de instruir, porque o homem deve estar munido de construção, educação e instrução. Logo, temos esse cuidado de o fazer. Já o professor de língua portuguesa João Bernardo garante que os alunos têm sido preparados por meio de disciplinas multidisciplinares, como o empreendedorismo, que contribuem para o desenvolvimento das competências profissionais. Temos as cadeiras trans multidisciplinares. Nas cadeiras multidisciplinares podemos encontrar isso. Mas se existisse uma cadeira que pudesse falar sobre isso, seria de mais valor. Dizer que a partir do primeiro ciclo tem as cadeiras de empreendedorismo. As cadeiras de empreendedorismo enaltecem essa relação que é escola e o trabalho para a juventude. João Bernardo acrescenta que, por meio do trabalho, o indivíduo contribui para o desenvolvimento da sociedade, da economia e da vida pública. Imaginemos uma sociedade sem trabalho. É óbvio que não existiria desenvolvimento, pois contribui quer para o desenvolvimento, quer para o crescimento da sociedade. Então é necessário que as sociedades seja trabalhadora para que possa evoluir. É lá do trabalho onde vai existir a procura e a oferta. Mais do que uma forma de subsistência, o trabalho é um direito, um dever e uma importante via de realização pessoal e coletiva. E partimos para o primeiro intervalo nesta edição última da semana do Manhã Girassol, do Girassol Jornal. Calemba 2, com vista ao suporte das operações no Centro de Saúde Wenjimaca. Os serviços vão igualmente beneficiar famílias que vivem a cerca de 500 metros do local. O Angosat 2 é um satélite de comunicações geoestacionário projetado para fornecer serviços de telecomunicações e radiodifusão de Angola e regiões vizinhas. Foi desenvolvido para aprimorar a infraestrutura de comunicações e substituir o Angosat 1, que foi lançado em 2017 e declarado perda total. No município da Camama, mais concretamente na zona do Calemba 2, no Centro de Saúde Wenjimaca, foi ativado a internet via satélite em benefício do Centro de Saúde, a Escola Ana Paula e residências com cerca de 500 metros ao redor, numa iniciativa do MINTICS e do Gabinete de Gestão e Programa Espacial Nacional. É um hospital de referência daqui do bairro Wenjimaca e face aos serviços que esta unidade hospitalar apresenta, e bem ao lado também temos uma escola, e então houve toda a necessidade de termos aqui este serviço instalado. Estamos a falar da segunda antena no âmbito da iniciativa do Conecta Angola, do Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação. A primeira antena foi instalada no polo universitário da Universidade Agostinho Neto e hoje estamos a nos beneficiar aqui no bairro Wenjimaca da segunda antena. Propositadamente nesta zona, porque é uma zona de difícil adesão ao serviço da internet e onde os nossos munícipes apresentaram várias vezes reclamação para termos aqui este serviço disponível. E então, no âmbito desta iniciativa do Conecta Angola, foi aqui instalada essa antena para, num raio de aproximadamente 500 metros do ponto em que nos encontramos,
os munícipes poderem se beneficiar de forma gratuita do serviço da internet. Nara Gomes, estudante de Engenharia Civil, diz que a reclamação que fez na altura relativamente à internet na sua zona foi atendida prontamente e espera que resultados do género não fiquem por aí. Eu simplesmente expus uma preocupação que no meu bairro, eu resido cá no Calemba 2, não havia internet de forma alguma e sendo estudante dificultava-me imenso para pesquisar outros conteúdos que poderiam ser benéficos para a minha formação. Sendo assim, quando teve o podcast da GGPN na universidade, teve a oportunidade, então decidi expor essa preocupação e foi prontamente atendida, muito mais rápido do que eu pensei, mas estamos aqui graças a Deus. Foi muito bom ter falado e é ainda melhor a sensação de saber que estamos a ser ouvidos, não estamos a ser ignorados. Que continuem a olhar para a juventude, olhem por nós jovens, porque muitas das vezes nós vivemos na pele os problemas que a sociedade enfrenta e nós temos às vezes a solução para aquilo que vocês precisam de resolver. Nós não temos os recursos, mas vocês têm. Eu acredito que juntos podemos trabalhar e muito mais em prol da sociedade, porque não é só por mim, mas é também por uma comunidade que estava carente e hoje pelas crianças que vão ter uma qualidade de ensino melhor. Diolindo Mutamba, diretor-geral da M4Com, a empresa instaladora do equipamento, diz que a sua empresa está a dar passos em prol do desenvolvimento das comunidades. A GGPN, nesse momento, está a levar a cabo o projeto Conecta Angola Comercial, onde selecionou, onde convidou as startups angolanas do ramo da telecomunicações para tirar proveito do AngoSat 2 em termos de investimento, em termos de criação de emprego e todos os benefícios que nós podemos tirar. E a M4Com foi uma das startups que foram selecionadas nesse processo. O Ministério das Telecomunicações, via GGPN, disponibilizou o VSAT, o equipamento que estão a ver ali, e todos os outros equipamentos. E entregou, confiou a parte técnica à M4Com, que somos nós, que fizemos a configuração, a instalação e dos equipamentos que está aqui. O governador da Lunda Sul, Gildo Matias José, visitou nesta quinta-feira as instalações da Sociedade Mineira de Catoca, com foco na promoção de iniciativas de desenvolvimento social da província. No quadro do reforço da cooperação institucional, o governador da província da Lunda Sul, Gildo Matias José, efetuou nesta quinta-feira uma visita de trabalho à Sociedade Mineira de Catoca com o objetivo de inteirar-se sobre os programas de responsabilidade social da diamantífera. Com aquilo que são as nossas preocupações. Como sabem, nós temos um protocolo de cooperação no âmbito da responsabilidade social de Catoca, ligado às áreas das infraestruturas, à área da agricultura, à área da educação, à área do empreendedorismo. Portanto, nós viemos também cá um pouco tomar contacto com esses programas e também repensá-los no sentido de imprimir maior dinâmica e termos uma maior capacidade de abrangência do ponto de vista do impacto que esses programas têm em relação às nossas populações. Viemos não só para tomar conhecimento com a realidade e o funcionamento da nossa mina de Catoca, mas também para nos inteirar daquilo que são um conjunto de programas de natureza da responsabilidade social corporativa da empresa e reiterar a nossa disponibilidade para continuarmos a trabalhar juntos para promover outros setores da nossa economia. Costumamos mesmo dizer que Catoca é o pulmão que vai impulsionar a diversificação da nossa estrutura econômica provincial. Segundo informações avançadas pelo diretor técnico da Sociedade Mineira de Catoca, a diamantífera tem contribuído de forma significativa no desenvolvimento das comunidades. Por ser o que somos, temos uma responsabilidade muito grande ao nível social. Nós participamos nos grandes eventos que a província realiza. Temos responsabilidade com as comunidades. Portanto, penso que a nossa relação é boa, é positiva. O governante percorreu passagens pela sala de amostras de diamantes, a mina e, por fim, visitou o projeto das casas sociais no bairro Sambaia.
O Presidente da República, João Lourenço, felicitou o governo e o povo do Ghana, que hoje celebra mais um aniversário da proclamação da independência. O chefe de Estado escreve, e citamos, em nome do Executivo e do meu próprio. Tenho a honra de felicitar o governo e o povo do Ghana pela celebração do 69º aniversário da independência do vosso país. Nesta data memorável que o povo irmão do Ghana assinala, aproveito a oportunidade para saudar as excelentes relações de amizade e de cooperação que existem entre os nossos dois países, as quais desejamos que se aprofundem continuamente em resultado da coordenação de ações e iniciativas neste sentido desenvolvidas pelos respectivos governos. Queira aceitar, Excelência, os meus votos de boa saúde e bem-estar para o povo ganense. Lê-se na nota. JMPLA, compromisso com reforço da consciência cívica. Em destaque. Notas do desporto no Girassol Jornal. O técnico angolano de futebol, Alberto Cardone, é da opinião de que o próximo selecionador dos Palancas Negras seja um nacional, pois apresenta melhores condições, tendo em conta o conhecimento do nosso futebol. Conhecido por muitos como o decano dos treinadores da província do Ambo, Alberto Cardone esteve à frente de muitos clubes que disputam o Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. O treinador que conquistou a Taça de Angola com Bravos do Maqui do Mochico em 2015 é de opinião que o próximo selecionador nacional seja um angolano. E eu acredito que em função do período difícil que nós estamos a viver, na nossa seleção, eu era da opinião que nós fôssemos buscar um treinador nacional, com currículo, com competência, com qualidade, com formação, para futuramente pegar os destinos da nossa seleção. Primeiro porque é um treinador que conhece a praça, o nosso futebol. Conhece o nosso futebol. Conhece os jogadores que evoluem na diáspora. Conhece o futebol africano. Né? Então eu acho que nessa altura seria obviamente, né? seria a escolha ideal, não é? Era um treinador nacional. Agora, o que é que nos preocupa é que às vezes as condições que a gente dá aos treinadores estrangeiros, a gente não dá no nacional. Por quê? E às vezes são treinadores que até têm o mesmo nível. O técnico de 62 anos de idade pede mais valorização aos técnicos nacionais quando o assunto for assumir grandes responsabilidades. Os nossos treinadores têm muita competência, só que infelizmente às vezes não têm tido essas oportunidades. Não é? Então, ir buscar nessa altura um treinador estrangeiro que já vem com conhecimentos daquilo que é o futebol angolano, a organização da nossa federação, do nosso desporto, sinceramente que eu não sei se hoje teríamos condições para irmos buscar um treinador estrangeiro, não é? com currículo, com conhecimento do futebol africano, que conhece o futebol angolano, não sei, duvido muito. Alberto Cardone é a favor que a família do futebol angolano faça uma reflexão profunda quanto ao contexto atual da seleção nacional. É motivo de reflexão, não é? Em relação àquilo que se está a passar no nosso futebol, particularmente na nossa seleção. Portanto, não é a primeira vez que isso acontece, que um treinador abandona, que na nossa opinião, voluntariamente, obviamente que ele teve os seus motivos, não é a primeira vez, porque ainda estamos bem recordados, o Hervé Renard abandonou precisamente nas mesmas condições, e isso mostra que de facto alguma coisa no nosso futebol não vai bem. E em que aspecto? No aspecto da organização interno, não é? E no nosso dirigimento desportivo. É motivo de nós pararmos e pensarmos o que é que de facto a gente quer. Nós não podemos continuar pensando em resultados imediatos. Não vamos conseguir. Não é? Portanto, nós temos que trabalhar em função de um projeto para sabermos de facto o que é que nós queremos, para quanto tempo é que nós devemos trabalhar aquele projeto e quanto tempo nós devemos colher resultados em função do projeto que nós vamos elaborar. Recordo que a seleção nacional encontra-se sem um técnico principal depois da rescisão contratual entre Patrício Bomel
e a FAF. E o duelo entre o Bravos do Maquis e o Petro de Luanda é o cartaz da jornada 17 da Liga Unitel. Gira a bola neste fim de semana, com apenas 2 jogos a realizar-se em Luanda. A segunda jornada da segunda volta do Gira-Bola Alegria do Povo reserva partidas convidativas para este fim de semana. Em Calulo, o Recreativo do Libolo, que está na 10ª posição com 20 pontos, recebe o Redonda Futebol Clube do Bengo, que está no 15º lugar com 14 pontos. Estando na zona vermelha, o Redonda vai tentar contrariar o favoritismo da formação da casa às 15 horas no Estádio Municipal de Calulo. O prato quente desta ronda é o jogo entre o quarto colocado com 29 pontos, Bravos do Maqui, e o líder Petro de Luanda com 42 pontos. O encontro está agendado para as 15 horas no Estádio Mundundo Leno, onde os tricolores terão a tarefa de travar os maquisardes e conquistar mais 3 pontos. No Dundo, o nono colocado da tabela com 20 pontos, Sagrada Esperança, recebe o Desportivo da Huila, que está na 5ª posição com 22 pontos. No seu reduto, os diamantíferos são apontados como favoritos diante da turma de Paulo Torres. O Desportivo da Lunda Sul viaja até o Zaire para medir forças com o aflito São Salvador do Congo, que está com 15 pontos no 14º lugar. Com 20 pontos na 8ª posição, a formação da Lunda Sul vai tentar justificar a sua ida ao norte de Angola. Em Luanda, o Interclube de Roque Sapir, que está com 22 pontos na 6ª posição, recebe Luanda City, que soma 18 pontos na 12ª posição, às 16 horas no estádio 22 de junho, no Rocha Pinto. O derby de Benguela acontece no estádio de Ambaca às 16 horas. O Ilhete de Benguela enfrenta o 1º de maio de Benguela. O Ilhete, neste momento, soma 35 pontos na 3ª posição, ao passo que o seu adversário espreita a zona de despromoção com 17 pontos no 13º lugar. O Cabo Escorpe do Palanca joga no estádio do Buraco diante da Académica do Lubito às 16 horas. Os lubitangas estão com 18 pontos no 11º lugar e a equipa da Rua F está no 7º lugar com 22 pontos. Esta será uma partida aberta. E por último, o invencível e segundo colocado com 36 pontos, 1º de agosto, recebe às 16 horas no estádio França Andalo o último colocado, o Gelson Futebol Clube de Luanda, que está com 7 pontos. O Gelson deve lutar pelos 3 pontos. Lembro que o Petro de Luanda é o líder da prova com 42 pontos, seguido pelo 1º de agosto com 36 pontos e em terceiro lugar está o Ilhete de Benguela com 35 pontos. Quanto ao melhor marcador, o avançado congolês democrata da Gochimbamba, do 1º de agosto, comanda a lista com 9 golos, seguido pelo ponta brasileiro Tiago Reis, do Petro de Luanda, com 8 tentos, e em terceiro com 7 golos está o avançado Rupson. De volta às notícias do Girassol Jornal, mulheres de diferentes estratos sociais na província da Lunda Sul reconhece a importância do Dia Internacional da Mulher, assinalar-se no dia 8 deste mês. Realizou-se nesta sexta-feira, na província da Lunda Sul, o ato antecipado do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, sob o lema Direitos, Justiça, Ação para Todas as Mulheres e Meninas. Saúde, na administração pública, bem como nas iniciativas de empreendedorismo que dinamizam a economia provincial. Ao falar no ato de celebração do 8 de março, o governador provincial da Lunda Sul reconheceu o papel da mulher no envolvimento nas diversas atividades que contribuem para o desenvolvimento do país. Somos testemunhas no nosso país e particularmente na nossa província da luta das mulheres nos mais variados domínios da nossa vida social. Uma luta que se tem demonstrado como uma prova constante da superação, quer do ponto de vista físico como intelectual, nos mais diversos setores da nossa vida nacional. Gildo Matias José fez saber que o governo que dirige vai continuar a trabalhar na implementação de programas que valorizam os direitos das mulheres. Do lado do governo, particularmente do governo da Lunda Sul, continuaremos a implementar programas de apoio à emancipação das mulheres, como, por exemplo, são os casos do programa PAT2, Programa de Empoderamento das Raparigas, os programas sobre o gênero e programas de prevenção e combate à violência
bem como as ações inseridas no Programa de Combate à Fome e à Pobreza, particularmente no eixo orientado para o empoderamento das mulheres. Para muitas mulheres, o 8 de março não representa apenas uma data comemorativa, mas serve como símbolo de reconhecimento do gênero. É um ato que representa para mim beleza, feminilidade, força, empoderamento feminino e que de alguma forma cada uma de nós tem seu protagonismo na sociedade angolana. Eu utilizo como uma data muito importante e simbólica, né? Porque é muito gratificante em todo ano a mulher ter um mês em particular só para ela. Então acho isso muito importante e especial para todas nós mulheres. O ato antecipado do Dia Internacional da Mulher ficou marcado pelo desfile de mulheres de diversos setores, com destaque para a saúde e educação e as mulheres das forças da ordem que asseguram o país. E o encontro dos jovens estudantes, promovido pela JMPLA, teve lugar hoje aqui em Luanda. A iniciativa enquadra-se no âmbito do programa de proximidade com a juventude e reforço da consciência cívica, patriótica e participativa dos jovens. JMPLA ao encontro da juventude foi o lema do encontro que decorreu na manhã desta sexta-feira em Luanda com os estudantes do IMEL, conhecido como Macarenco. A iniciativa enquadra-se no programa de proximidade com a classe estudantil, reforçar a consciência cívica, patriótica, promovendo o diálogo aberto sobre os desafios e oportunidades que se colocam à nova geração. A realização deste evento surge da necessidade dos pedidos que temos estado a receber sucessivamente dos nossos jovens estudantes, jovens religiosos de vários segmentos, no sentido de dialogarmos todos juntos para projetarmos essa nova Angola, para darmos esse salto de qualidade para o desenvolvimento do nosso país, porque só é possível fazê-lo com a juventude. Sabemos que a juventude continua a ser o maior ativo que esse país tem, então temos que dialogar entre nós com Angola no coração, como costumamos dizer, na perspectiva de envolvermos todas as sensibilidades, todas as áreas do saber, para conseguirmos então resolver aqueles que são ainda os problemas candentes que a juventude tem nos mais diversos domínios da vida em sociedade. A vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, prestigiou o encontro com uma aula magna aos jovens do Macarengo. Eu olho para vocês hoje e não vejo só estudantes do Macarengo. Eu vejo o futuro de Angola. Eu vejo engenheiros a trabalharem em plataformas petrolíferas, a trabalharem em laboratórios. Eu vejo engenheiros civis a construírem infraestruturas importantes para o nosso país. Isto é o que eu vejo agora ao olhar para cada um de vocês. Eu não vejo simplesmente jovens. Eu consigo, só no olhar, projetar tudo aquilo que cada um de vocês representa para o país num futuro breve, muito breve, porque às vezes nós falamos que a juventude é o futuro. Eu costumo dizer que a juventude é o presente. Maraquiosa falou aos estudantes que é necessário resgatar os valores morais e cívicos. Ressaltou que para mudar o nosso país não precisamos de grandes feitos. Sobre o resgate dos valores morais e cívicos. É preciso resgatar estes valores. E falo resgatar porque eles já existiram lá atrás. Valores como dizer bom dia, boa tarde, obrigada, por favor. O que é que cada um de nós está a fazer hoje por Angola para garantir que ela se torne num país cada vez melhor para se viver? E não precisamos de fazer grandes ações, não. Eu estou a fazer uma coisa magnífica. Eu estou pequenos atos, pequenos gestos, pequenas coisas. A gravidez na adolescência é outro fenômeno que Maraquiosa chamou de negativo e que faz morada na nossa sociedade. Este é um assunto importante com as vossas famílias, porque uma gravidez precoce na adolescência vai seguramente criar um constrangimento muito grande para o vosso desenvolvimento enquanto adolescentes, enquanto jovens. Vocês são extremamente jovens. Então protejam-se, previnam-se. Hoje temos muita informação ao nosso alcance e não gostaria que outras raparigas e rapazes também, porque direto ou indiretamente também os afeta, passassem por esta experiência que eu considero negativa. Os estudantes do Macarengo disseram-nos o que ficou retido deste encontro. A gravidez precoce tem aumentado muito nos últimos anos devido à falta de informação dos jovens.
E eu acho que nós devemos promover mais palestras, devemos passar a informação sobre a gravidez precoce, visto que temos regiões cá em Angola que as informações não chegam com tanta rapidez em relação a nós que estamos aqui em áreas mais urbanas. Então, nós devemos promover mais a informação, porque por vezes isso acontece por falta de informação, o tabu. Para nós, estudantes do IPU, é muito importante termos esse tema, né, de grande importância para nós, visto que ultimamente os jovens são vistos como jovens que já não estão comprometidos com o que é o país. Então, a vice-presidente está cá hoje no nosso instituto reforçando o que é os jovens têm que estar ligados diretamente com o que é o patriotismo, com o que é ser um bom cidadão. É bom, é uma aula extra para nós, né? Ouvimos muito bem a Nossa Senhora vice-presidente do JMPLA dizendo que qual deve ser o nosso posicionamento face aos problemas da sociedade, com uma finalidade de promover o patriotismo. Podemos perceber que o patriotismo não cabe a cada um de nós. Então, com o comportamento adequado de cada um de nós, podemos transformar o patriotismo em uma força maior para a promoção da vida em Angola. No final, a vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, teve um breve momento com os estudantes para tirar fotografias e trocar algumas palavras e aproveitou o momento para uma visita à instituição. Questões burocráticas e de segurança jurídica ainda constituem preocupações para os investidores estrangeiros que pretendem apostar no mercado nacional. Estes e outros temas foram destacados pelo presidente da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Índia, Caetano Capitão, que foi o convidado do especial entrevista da Rede Girassol. O contexto econômico atual tende a inibir o investimento indiano em Angola. Mesmo assim, Angola continua a atrair o interesse de empresas indianas. Todavia, a segurança jurídica e questões burocráticas atrasam a implementação de muitos investimentos. A nível de processos administrativos, ainda observa-se alguma burocracia, falta de dinamismo sobre determinados processos que conduzem, por exemplo, ao processo de licenciamento, aquela celeridade esperada para quem quer vir investir no mercado, o acesso à informação, portanto, informação disponível, validada e credível, que pode ser acedida para que o investidor, então, defina o seu plano de negócios com alguma, digamos, segurança. E também no que tem que ver com a segurança jurídica. Aspectos ligados, por exemplo, a desafios a nível de investimento, a nível de estabelecimento de parcerias localmente, que depois, por alguma razão, o investidor estrangeiro pode ser posto de parte e precisa então de recorrer a alguma entidade que ajuda a dirimir determinado conflito. Atualmente, a Câmara de Comércio e Indústria Angola-Índia controla um total de 30 empresas indianas em território angolano. Caetano Capitão explica que a delegação de 15 empresários que recentemente visitou o país deixou Luanda com perspectivas de regressar para investir em setores diversos, onde a indústria farmacêutica e agrícola se posicionam na linha da frente. Comércio geral, o setor farmacêutico, já conseguimos perceber também muitas empresas indianas no setor de tecnologias de informação. O setor petrolífero também, já há algumas empresas indianas a nível mais da prestação de serviço. Temos também agricultura, já há algumas empresas indianas no setor agrário. O setor industrial, já eu diria mesmo que, sem medo de errar, os empresários indianos estão bem posicionados no setor industrial. Portanto, muita coisa processada em Angola tem a participação do empresário indiano. Creio que ainda este ano, mais tardar o próximo, poderemos assistir à inauguração de algumas indústrias de origem indiana. O empresário se mostrou preocupado com a atual escalada de conflitos no Médio Oriente.
o que pode dificultar a interação de empresários indianos e angolanos, tendo em conta as viagens que podem ser canceladas. A geopolítica, a diplomacia econômica, a geopolítica empresarial, digamos, começa a ser beliscada, né? E um dos factos concretos é a situação dos voos, né? Para chegar à Índia, por exemplo, temos de passar pelo Dubai e por aí fora, não é? Passar pelo Dubai. Agora há o caminho de Addis Abeba, né? Pode-se optar por Addis Abeba. Antes desse conflito, nós tínhamos Addis Abeba, tínhamos Dubai e também tínhamos Qatar. Mas neste momento só nos resta Addis Abeba. E sempre, digamos, com alguma preocupação, né? Então, este é um aspecto que nos leva a refletir e é um dado negativo resultante deste conflito. E é natural também que este conflito está a mexer com, como disse, a geopolítica no seu todo. Refira-se que as trocas comerciais entre Angola e a Índia rondam os cerca de 5 mil milhões de dólares, segundo números da instituição. E por hoje está tudo dito, tudo contado. Bom fim de semana e obrigada pelo carinho da sua audiência.